Movimento uniformemente variado, ou MUV. O que é esse tipo de movimento e quais são suas variáveis? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno e aqui eu apresento o conteúdo das matérias de exatas. Se isso pode te ajudar nos seus estudos, já se inscreve aqui no canal que sempre tem vídeo novo. O movimento uniformemente variado, ele é um movimento que tem uma aceleração constante e diferente de zero, num determinado intervalo de tempo. Isso faz com que a sua velocidade varie de forma constante. A gente pode ter um movimento acelerado, quando a aceleração for positiva, a velocidade vai aumentando, e um movimento retardado, quando a aceleração for negativa e a velocidade for diminuindo. Para a gente determinar a aceleração, a gente pega a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A função horária da velocidade ela é dada por velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. V igual a V0 mais AT, conhecida como vovô ateu. E a posição em função do tempo é conhecida como sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, o espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. E a gente tem também a equação de Torricelli. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço. Então, a gente não tem o tempo aqui. Então, quando a gente não tiver a informação do tempo, a gente usa o Torricelli. Quando tiver, a gente usa uma dessas duas para calcular ou a velocidade ou a posição. Vamos ver alguns exemplos agora? No primeiro exemplo, a gente vai determinar a velocidade num determinado instante de tempo. Um objeto parte do repouso com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual sua velocidade após 3 segundos? Então vamos marcar as informações. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial V0 é zero. Aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Então o A é 2 metros por segundo ao quadrado. Qual sua velocidade? Então o V é quem a gente vai calcular. Após 3 segundos. Então tempo igual 3 segundos. Para descobrir a velocidade, que fórmula a gente usa? A fórmula do vovô ateu. Então V igual V0 mais AT. O V a gente vai calcular. Quanto vale o V0? É zero, porque ele parte do repouso. Então esse termo aqui vale zero. Quanto é a aceleração? É 2. E o tempo? 3. Então a velocidade, no instante 3 segundos, vai ser de 6 metros por segundo. Agora, vamos ver um exemplo onde a gente precisa determinar a posição num determinado instante. Após 6 segundos, qual a distância percorrida por um corpo que partiu do repouso com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Bom, tem a aceleração, um movimento uniformemente variado. Então vamos marcar as informações que a gente tem. O tempo é de 6 segundos, então t igual a 6 segundos. Ele pergunta a distância percorrida, então o s é o que a gente vai calcular. O S0 a gente pode adotar como zero, porque aí o S vai ser a distância percorrida. Ele partiu do repouso, então o V0 é igual a zero. E a aceleração dele é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então A igual 2 metros por segundo ao quadrado. Para a gente determinar o espaço num determinado tempo, a gente usa a fórmula do sorvetão. Então, S igual S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. O S0 ele vale zero, então esse termo aqui dá zero. O V0 é zero. Zero vezes o tempo vai dar zero também. Então o que sobra? AT ao quadrado sobre 2. O A vale 2. E o T?
vale 6. Então, 6 ao quadrado dividido por 2. Bom, esse 2 com esse 2 eles podem se anular. Então, o espaço vai ser quanto? 6 ao quadrado. 36 metros. Agora, vamos ver um exemplo onde a gente precisa determinar a velocidade num determinado ponto da trajetória, não importando em qual instante que ele vai estar lá. Uma pedra é lançada de uma altura de 30 metros, com velocidade inicial de 5 metros por segundo para baixo. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a velocidade que ela toca ao solo. Então vamos marcar as informações que a gente tem. Ela é lançada de uma altura de 30 metros. Então, ela vai tocar o solo. O ΔS é de 30 metros, porque o solo é o zero e ela saiu do 30. A velocidade inicial de 5 metros por segundo. Então, V0 igual 5 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a velocidade que ela toca ao solo. Então ele quer o V. E a gente vai calcular. Bom, aqui não importa o tempo. A gente não tem nenhuma informação sobre o tempo. Que fórmula que a gente usa quando a gente não tem o tempo? Torricelli. Então, V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Bom, a velocidade a gente vai descobrir. Então, V ao quadrado a gente mantém. Quanto é o V0? V0 é 5. Então, 5 ao quadrado mais 2 vezes o A, que vale 10, vezes o ΔS, que vale 30. Então, a velocidade ao quadrado vai dar 25, mais 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 30, 600. Velocidade ao quadrado vai ser 625. Daqui a gente tira que o V vale a raiz quadrada de 625. Portanto, a velocidade que ela toca ao solo vale 25 metros por segundo. E esse é o diferencial do Torricelli. A gente não depende do tempo. Vocês viram que cada fórmula ela é aplicada num tipo de exercício. Então, lendo o exercício e interpretando, a gente sabe qual delas que vai ser usada. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e nos comentários uma sugestão para um próximo vídeo. Abraço, até o próximo vídeo.